Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. No cântico pedíamos a Deus que viesse em nosso auxílio, que fosse a nossa salvação, e em cada sacramento Ele oferece-nos precisamente a sua graça de salvação. Vamos dispor para celebrar dignamente a Santa Missa, reconhecendo com humildade que somos pecadores, que nem sempre acolhemos a graça da salvação que o Senhor nos oferece. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Conservai, Senhor, a vossa família na prática das boas obras, para que, confortadas nas necessidades da vida presente, mereça ser conduzida por vós aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias. Os inimigos de Jeremias disseram entre si: vamos fazer uma conspiração contra Jeremias, pois não nos faltará a instrução de um sacerdote, nem o conselho de um sábio, nem o oráculo de um profeta. Vamos feri-lo com a difamação, sem fazermos caso do que ele disser. Ajudai-me, Senhor, e escutai a voz dos meus adversários. Porventura, assim se paga o bem com o mal? Eles abrem uma cova para me tirar a vida. Lembrai-vos que me apresentei diante de vós, para vos falar em seu favor, para deles afastar a vossa ira. Palavra do Senhor.
és fiel, salvai-me. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade. Porque ouvia os gritos da multidão, terror por toda parte. Quando se coligaram contra mim e decidiram tirar-me a vida. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade. Eu, porém, confio em vós, Senhor. Disse: vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade. Louvor a vós, Rei da eterna glória. 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 Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me seguir terá a luz da vida. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, chamou à parte os 12 e durante o caminho disse-lhes: vamos subir a Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser por eles escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: que queres? Ela disse-lhe: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu:
não sabeis o que estáis a pedir? Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram, podemos. Então Jesus declarou-lhes, haveis de beber o meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, é para aqueles a quem meu Pai o designou. Os outros 10 que tinham escutado indignaram-se com os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes, sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo, e quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da salvação. A palavra de Deus coloca diante de nós o Messias de Deus, o Salvador, como servo sofredor. A primeira leitura fala-nos da experiência do profeta Jeremias, que era perseguido e maltratado por falar aquilo que Deus lhe inspirava. Hoje vemos Jesus no Evangelho, já indo para Jerusalém, sabendo que o esperava lá, dizer aos seus apóstolos, pela segunda ou terceira vez, que ele, o Messias de Deus, ia ser condenado à morte precisamente pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, pelos letrados de Israel, para ser condenado à morte. Nós, às vezes, gostávamos que Deus agisse de forma espetacular. Gostaríamos, talvez, que Jesus se parecesse àquelas figuras da arte que nós inventamos e que vencem tudo e todos com poder, com força. Mas não é assim que Deus vem até nós. O Salvador, o verdadeiro Salvador, o Messias de Deus, veio como servo. Não veio com força, com a força que nós, seres humanos, costumamos querer usar para dominar os outros. Os seus apóstolos não entenderam nada, como nós às vezes também não entendemos. Alguns até se zangam com Deus, que onde Ele não faz assim um milagre espetacular que eles quereriam que Deus fizesse. Ficam zangados com Ele mesmo. Como se Deus tivesse que ser como nós queremos, em vez de aceitarmos que Ele seja quem é. Às vezes queríamos que Deus fosse ao nosso jeito e à nossa medida. É uma tentação que espreita facilmente o nosso coração. E quando Ele não é como nós pensamos que devia ser, lá vá, zangamos-nos ou dizemos, não vale a pena. Estou-lhe a pedir isso e Ele não faz caso. Como se Ele fosse obrigado a fazer como eu acho que deve ser feito. Em vez de eu aceitar que se faça a sua vontade e não a minha. Não entenderam nada os apóstolos, não me admiro que agora hoje também nós não entendamos. Que tenhamos muita dificuldade em entender. Reparem, Jesus acaba de falar assim e a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Tiago e João, aproxima-se de Jesus a fazer um pedido. As mães têm um certo jeitinho quando é para arranjar qualquer coisa para os filhos, não é? Pois ela vai ter com Jesus a ver, Senhor, que os meus 2 filhos, um seja logo a seguir a ti e o outro ao lado, os primeiros no teu reino. Curiosamente, os outros apóstolos tinham a mesma ideia, porque ficaram zangados. Se não tivessem a mesma ideia, não tinham ficado zangados, não se importavam que eles sejam os primeiros. Nós pensamos as coisas desta maneira muitas vezes. Queremos ser os primeiros, os mais fortes, os mais famosos, os mais importantes, os melhores.
é a lógica mais comum entre nós. Não é essa a lógica de Deus. Não é assim que Deus reina. Os poderosos deste mundo, diz Jesus, tem que lhes ensinar pela segunda ou terceira vez, não é como eles que eu reino. Os poderosos deste mundo reinam impondo-se, dominando. Eu não me imponho, eu não domino, eu ponho-me ao serviço. Eu faço-me servo. Completamente ao contrário das nossas lógicas, não é verdade? Mas esta é a lógica do amor. O amor infinito que Ele é, e é com amor que Ele reina, não se impõe, propõe-se, vem ao nosso encontro, tenta cativar, seduzir o nosso coração. Nunca força. Espera que nós consintamos na sua ação. Espera que nós o acolhamos de facto como nosso Rei e Senhor. É a lógica do amor, que faz com que quem realmente ama se ponha ao serviço, para que o outro seja mais. Quem ama não está à espera de ser mais do que o ser amado. Quer é que o ser amado seja mais. Ou não é verdade? Eu tenho entendido que é assim. Quem ama de verdade quer ver o outro crescer, ser mais. E não fica aflito se ele cresce. Antes, pelo contrário, fica feliz. Uma mãe e um pai que amam um filho ficam felizes quando o veem crescer, ou não? Quando o veem crescer, não apenas fisicamente, mas a todos os níveis. Quando o veem ser mais. Então, aprendamos esta lógica do amor, que é a lógica de Jesus. Porque é ela que ilumina toda a vida de fé, toda a vida cristã. E que nos faz seguir Jesus, ser verdadeiros discípulos dele, aprendendo com ele a servir com amor e por amor. Irmãos e irmãs, Jeremias, perseguido pelos seus, é bem a imagem de Jesus na sua paixão. Oremos ao Senhor por quem precisa, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que a Igreja Católica promova a cultura da vida e tudo faça para que ela seja cada vez mais o fundamento da educação da humanidade, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que cessem os atos de violência em nome de Deus e dos homens, e os homens vivam e se respeitem mutuamente, apesar das diferenças que entre eles possam existir, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que o anúncio da paixão de Jesus Cristo, iniciado nesta semana da Quaresma, prepare os missionários para beberem o seu cálice, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que os jovens que acalentam grandes sonhos façam suas as palavras de Jesus e se tornem servidores dos mais humildes, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que a Eucaristia em que estamos a tomar parte nos impregne dos sentimentos de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, livrai os perseguidos daqueles que os perseguem e não deixeis que ninguém pague o bem com o mal. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dirigi, Senhor, o vosso olhar para as ofrendas que vos apresentamos e por esta santa permuta de dons, libertai-nos das cadeias do pecado. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação
e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Oremos. Senhor nosso Deus, estes sacramentos que nos destes como penhor de imortalidade, sejam para nós fonte de salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. E vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que este tempo de Quaresma seja tempo para entrar na lógica do amor de Deus, que se faz servo e dá a vida para que tenhamos vida e vida em abundância. Assim façamos nós também no seu seguimento. Continuação de muito boa tarde, de uma santa peregrinação para os que estáis como peregrinos aqui no santuário. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.